Meu grupo vai falar sobre Dirofilaria immitis. Esse grupo é composto por Daiane, Débora, Clícia, Luísa, Milena e Sara. O professor é o Vitor Tunholi Alves e a nossa turma é a turma de veterinária A. Filo, Nemátoda, classe Cercenenteia, ordem Spirurida, família Onchocercidae, gênero Dirofilaria, espécie Dirofilaria immitis. Epidemiologia. A dirofilariose está presente por todo o mundo e é comum nos climas tropicais, subtropicais e temperados, climas ideais para o desenvolvimento do mosquito, e é mais frequente em cidades litorâneas de clima quente, mas há casos em regiões de interior e distantes do litoral. Outros fatores também influenciam o aumento da prevalência da doença, como os fatores demográficos, climáticos e sazonais. A densidade de cães, mosquitos e a situação socioeconômica da população existente em determinadas áreas são fatores que contribuem para a transmissão da doença, principalmente em áreas com alta concentração de indivíduos de baixa renda, onde a falta de informação, instabilidade no serviço médico veterinário, saneamento básico e higiene. Para que a doença ocorra, alguns pré-requisitos devem estar presentes: uma grande população de hospedeiros, um reservatório consistente da doença, uma grande população do vetor, um clima ideal para desenvolvimento do parasita entre 17 e 27 e umidade. Da HS, nos Estados Unidos, a dirofilariose está presente em todos os 50 estados americanos, com maior prevalência ao longo da costa leste, Golfo do México e as bacias do rio Mississippi e Ohio. A parasitose também é comum nos países como Japão, Austrália, Argentina, Espanha e Itália. A infecção possui uma média nacional de 10,17%. As localidades costeiras com maior prevalência são Santa Catarina, Paraíba, Pará, Alagoas e Rio de Janeiro, com a média de 21,3%. O estado de São Paulo possui áreas costeiras com alta prevalência, sendo Bertioga com 45%, Guarujá e Riviera de São Lourenço. Já as localidades mais distantes da costa, como Mariporã, possuem 17% dos cães infectados com a doença. Ao analisar a distribuição nas diferentes faixas etárias, fica evidente que os cães entre 4 e 8 anos são os mais afetados. Além disso, os machos são 2 a 4 vezes mais suscetíveis que as fêmeas, e principalmente os cães de grande porte, pois normalmente são mantidos em áreas abertas, e além de terem um espaço maior para os vermes residirem nas suas câmaras cardíacas. Morfologia. As microfilárias, que é a fase larval da dirofilária, elas estão presentes na circulação sanguínea em quantidades variadas. A sua extremidade caudal é estendida e a sua extremidade cefálica é afilada. Essas larvas medem em torno de 308 micrômetros o seu comprimento e 7 micrômetros o seu diâmetro. As microfilárias elas podem responder às alterações fisiológicas na circulação sanguínea e podem ou não estar presentes na circulação sanguínea em vários momentos durante o dia. Elas possuem algumas estruturas que facilitam a sua passagem pelos capilares sanguíneos, que são bem minúsculos, e também a sua passagem pelos aparelhos bucais estreitos e paredes intestinais no hospedeiro intermediário. As microfilárias elas podem sobreviver na circulação sanguínea por até 2 anos, e em 60% dos casos dos cães diagnosticados com dirofilariose, essas larvas elas conseguem ser identificadas. As larvas, quando adultas, elas se alimentam de plasma sanguíneo e podem sobreviver no hospedeiro por meses e até anos. Na fase adulta, esses parasitas eles são filiformes, longos, esbranquiçados e com a extremidade anterior arredondada, como podemos ver aqui na imagem. Essas larvas elas possuem um orifício oral pequeno e circular e um acentuado dimorfismo sexual, onde as fêmeas são bem maiores que os machos.
Os machos, eles são menores, medindo em torno de 12 a 20 centímetros seu comprimento, com a cauda em espiral. E as fêmeas, que são bem maiores, elas medem em torno de 13 a 31 centímetros do seu comprimento, com a extremidade caudal arredondada. A morfologia do D. imitz. Na imagem A, a extremidade da cauda de um macho vista ventral. A B e a C é a extremidade cefálica de uma fêmea vista ventral. A D é a extremidade anterior de uma fêmea, vista também ventral. E a extremidade posterior de uma fêmea vista lateral, essa aqui da letra E. A Dilophilaria imitz é considerada um parasita zoonótico que afeta o homem, principalmente nos pulmões, causando granulomas. O primeiro caso de dilofilariose no Brasil foi constatado em 1896 por Blochard, que foi constatado um verme adulto no coração de um humano. A AHS levanta a hipótese de mais de 200 milhões de pessoas no mundo estarem infectadas por esta doença. O ciclo biológico da girofilariose canina é heteroxeno e começa com o mosquito picando já um hospedeiro previamente infectado, ingerindo larvas microfilárias, que é a L1. O mosquito passa a ser o hospedeiro intermediário e a larva L1 migra do tórax para o aparelho picador dele. Após, vão ser feitas 2 mudas consecutivas. L1 para L2 e L2 por muda para L3. A L3 é a fase infectante, que vai contaminar um animal saudável a partir da picada do mosquito. As larvas migram para o tecido subcutâneo e muscular, fazendo por muda, virando uma L4, que são jovens adultos. Em seguida, invadem o sistema vascular, que é em torno de 100 dias. Após a infecção, ele se aloja no coração, mais especificamente no ventrículo direito e nas artérias pulmonares, e por muda, L4 para L5. E aqui é onde atinge a maturidade sexual. Após, eles acasalam e liberam as microfilárias na corrente sanguínea. O período pré-patente é de 6 a 8 meses. Aqui temos uma imagem da Dilophilaria imitz vermes adultos. Aqui os locais de predileção, que são as artérias pulmonares e o ventrículo direito. E aqui uma imagem de um coração de um cão infectado. Os sinais clínicos do D. imitz associados com a bactéria Obaca, que é uma bactéria gram-negativa, causam grandes problemas no sistema cardiorrespiratório. Embora muitos animais se apresentem assintomáticos, os principais sintomas são emagrecimento, intolerância a exercício, tosse, dispneia, distensão abdominal. Durante os exames físicos, poderão ser avaliados sinais como insuficiência da válvula tricúspide, ritmo do galope, onde o coração fica mais acelerado, punção da veia jugular, distensão abdominal e aumento do fígado e do baço. Também podem ser observadas mudanças no comportamento do cão, como agitação ou apatia, intolerância à prática de exercícios, ascite, que é a presença de líquido no abdômen, edema nos membros e tosse com hemoptise, que é o sangue, no caso de tromboembolismo pulmonar. O diagnóstico da girofilariose canina se dá a partir da anamnese, depois a partir das observações dos sinais clínicos e as informações a respeito do tratamento profilático habitual. O diagnóstico ele pode ser realizado a partir do exame físico, a partir do exame de detecção de microfilárias no sangue, a partir do teste de imunocromatografia, através de alterações radiográficas, ultrassonografias, ecocardiogramas e necropsia.
O teste de detectação de antígenos, ele é o mais sensível e de prioridade quando você vai fazer esse teste, né, esse diagnóstico, porque ele é o mais confiável. A profilaxia da doença, ela deve se iniciar a partir da administração de quimioprofiláticos antes da 8ª semana de vida dos cães. O método atual mais utilizado consiste na aplicação de lactonas mensalmente e a mais utilizada é a ivermectina, dentre essas outras aqui, que elas induzem a morte dos parasitas por paralisia neuromuscular. Em cães adultos que foram expostos a áreas endêmicas, deve-se realizar o exame de detecção de antígenos e microfilárias antes do protocolo de profilaxia. Deve ser conversado com os tutores e pode contar com medicações orais, tópicas ou parentéricas. O American Heartworm Society recomenda a utilização de fármacos profiláticos durante os 12 meses do ano e a adoção de melhorias de saneamento básico e das condições de abrigo dos cães.